Fala galera do ISS Manaus, tudo bem com vocês? Para não perder aquele bom e velho costume, toda quinta-feira coloca aí na sua agenda, seja pré-edital ou então quando o edital for publicado, nós vamos continuar a atacar a FCC com as questões passadas. Por que FCC, professor? Porque nós já temos a banca escolhida, então a nossa banca vai ser a FCC. Então, nada melhor do que já demos porrada na FCC agora, para não termos surpresa no dia da prova. Então, se você já me acompanha há algum tempo, você já conhece a minha dinâmica. Então, eu já vou trazer as questões e vamos resolver questões passo a passo. Se é a primeira vez que você está me assistindo, aí você coloca aí abaixo. É a primeira vez, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade então às questões, né, das últimas aulas. Bom, observe o seguinte, que essa questão aqui, nós já resolvemos ela na última aula. E por que que eu estou trazendo ela novamente? Porque a FCC ela tem esse padrão de repetir questões. Então a Sebrasp repete, repete, a FGV repete, repete. Agora a FCC repete muito mais, tá? Então, uma questão interessante e que, né, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba escorregando nessa questão. A FCC meio que nos ajudou, né? Então, eu vou nós vamos responder essa questão aqui novamente. Então vamos lá. Sabe-se que as alturas dos praticantes de boxe distribuem-se segundo uma curva normal, com média desconhecida e desvio padrão igual a 9. Em um estudo a partir de uma amostra com 64 atletas, construiu-se intervalo de confiança de 1,63 a 1,66 para a média das alturas. Repetiu-se o estudo com uma nova amostra de tamanho 4 vezes maior a que foi obtida a mesma média amostral, mantendo o mesmo nível de confiança do intervalo anterior. O novo intervalo de confiança para a média das alturas é dada por. Parece uma questão complicada, mas não é. Primeiramente, pessoal, antes de sair resolvendo qualquer coisa, infelizmente não é o caso dessa questão, mas faltou um pouquinho. Pelo seguinte, se nós temos esse intervalo aqui, que vai de 163 a 166, ó, de 163 a 166. Bom, a partir do momento que nossa nova amostra vai ficar 4 vezes maior, significa que eu tenho mais dados. Então, estatisticamente falando, quanto mais informação eu tenho, melhor. Então, se eu tenho mais dados, significa que então esse intervalo ele tende a diminuir. Por quê? Porque ele vai ficar mais confiável. Então é diferente eu trabalhar com uma amostra pequena e aumentar uma amostra 4 vezes. Então a ideia desse intervalo aqui é diminuir, é reduzir. Então, qualquer alternativa que tenha um intervalo maior do que esse aqui, você já pode descartar. Como é o caso, por exemplo, da alternativa C, que ele nem foi alterado. Ó. Então a alternativa C já dançou. A alternativa D, ó, a alternativa D, observa que de 163 nós saímos para 161, ó. Então nós aumentamos, então não pode ser a alternativa D. A alternativa B é a mesma coisa, ó, de 163 nós aumentamos para 162 a 165, então não pode ser. Então, pessoal, só com essas dicas aqui, a gente observa que ou vai ser a alternativa A, ou então vai ser a alternativa E. Então a FCC já deu esse mole aí para a gente poder chutar. Se fôssemos chutar, chutaríamos uma dessas duas aqui. Mas nós não queremos chutar, estamos estudando para realmente, né, gabaritar as questões de estatística. Só que tome cuidado com esse gabaritar, porque a FCC, às vezes, ela traz questões muito demoradas. Então, na hora da prova, né, nós já vamos ter a nossa bagagem de conhecimento e, inclusive, vamos ter maturidade para saber se vamos avançar nessa questão ou não. Por quê? Porque se você perceber que é uma questão que vai levar 20 minutos de braço, de tanto cálculo, aí eu recomendo vocês nem fazer. Mas o importante é vocês ter essa maturidade lá na prova. Não já desenvolver, como eu já vejo em grupos, pessoas falando o seguinte: eu já abandonei estatística porque eu sei que não vale a pena resolver nenhuma questão lá na prova. Não, pessoal, cuidado, que a FCC também não é tudo isso, não. Coitado da FCC quando o pessoal da Sebrasp está de mau humor. Coitada da FCC quando o pessoal da FGV está de mau humor. Então, a FGV tem a maneira de trazer questões complexas? Tem, mas não é sempre. Então, fique ligado com isso, tá, pessoal? Então, vamos desenvolver nossa capacidade agora de resolver questões e na prova nós vamos julgar se vamos dar continuidade ou não. Tudo bem? Bom, então vamos seguir.
Quando se fala em intervalo de confiança, conforme a banca trouxe, intervalo de confiança, nós vamos ter a média mais ou menos C, que multiplica então nosso desvio padrão sobre a raiz da quantidade de elementos. Ok? Ok. Observa que esse finalzinho aqui é o nosso erro. Observa que é o nosso erro para mais e para menos, certo? Só que nesse balaio de gato, a FCC ela não trouxe, na questão não trouxe a média, mas a média também a gente não precisa se preocupar, por quê? Porque a média é o ponto médio desse intervalo aqui. Então, ó, você calcular o ponto médio, como que se calcula o ponto médio, professor? Você vai pegar o limite inferior mais o limite superior e você vai dividir por 2. Nesse caso aqui, então, o nosso ponto médio vai ser 1,6316 mais 1,6684 dividido por 2. Bom, vamos fazer essa continha aqui, ó. 1,6316 mais 1,6684. Vamos lá. 6 mais 4 dá 10. Coloca o zero e sobe 1. 8, 9, 10. Coloca o zero e sobe 1. Vamos ficar com 6 mais 4 dá 10. Coloca o zero e sobe 1. 6 mais 6, 12 com 13. Sobe 1. 1 mais 1 vai ser igual a 3. Vírgula sempre embaixo de vírgula. Então, ficamos com 330 dividido por 2. 330 dividido por 2, eu sei que 1 vezes 2 dá 2. Para 3 falta 1. Desce esse 3 aqui. 6 vezes 2 dá 12. Para 13 falta 1. Desce esse 0. 5 vezes 2 dá 10. Para 10, 0. Então, encontramos um ponto médio de 1,65. Então, nosso ponto médio aqui, ó, o valor que está entre esse intervalo aqui é 1,65. Por que esse ponto médio é importante? Pelo seguinte, porque através do ponto médio, nós vamos pegar o maior valor, pode ser o maior valor menos o ponto médio, ou se você quiser, você pode pegar o ponto médio menos o menor valor. Aí fica ao critério do freguês. Bom, eu particularmente eu gosto de trabalhar sempre com o maior valor menos a média, mas aí fica ao seu critério, tá? Então, nós vamos encontrar o seguinte: o nosso erro, nós vamos encontrar, então, o limite superior, né, do nosso intervalo de confiança, menos a média. Então, nosso erro vai ser 1,6684 menos a nossa média, que é de 1,65. Então, o nosso erro vai ser 1,6684 menos 1,65. Vamos ficar com 4 menos 0 dá 4, 8 menos 0 dá 8, vírgula embaixo de vírgula, 6 menos 5 vai dar 1, 6 menos 6, 0, 1 menos 1, 0. Então, ficamos com um erro de 1,84. Perfeito? Bom, vamos dar continuidade. Sabendo-se que o erro é 1,84, e eu já havia falado para vocês que isso aqui que está pintado em amarelo é o nosso erro, tudo que precisamos fazer é desenvolver essa fórmula aqui para poder encontrar o Z. Encontrando o Z, nós vamos calcular novamente o intervalo de confiança, só que com uma amostra 4 vezes maior. Bom, então vamos lá. Então, nosso erro nós sabemos que é 1,84. Ó, vou olhar para essa fórmula aqui. Então, vamos ficar com 1,84, que é igual ao Z, que até então é desconhecido, que multiplica o nosso desvio padrão. Nosso desvio padrão a banca já forneceu, ó, é igual a 9, dividido pela raiz da quantidade de elementos, que é igual a 64. Bom, então vamos ficar com 1,84, que é igual a Z, que multiplica 9, raiz de 64 é igual a 8. Esse 8 que está dividido, vamos passar para o outro lado do sinal multiplicando. Então vamos ficar com 8 que multiplica 1,84. 8 vezes 4 vai dar 32, coloco 2 e sobe 3. 8 vezes 8, 64, com 3, 67, coloco 7 e sobe 6. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, ficamos com 14,72. Isso aqui é igual a 9 que multiplica Z. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse 14,72 quietinho aqui na dele. Esse 9 que está multiplicando Z, vamos passar para o outro lado do sinal dividindo. Isso aqui, então, é igual ao Z. Precisamos do Z para depois calcularmos novamente essa amostra 4 vezes maior. Bom, então vamos lá, pessoal.
Vamos multiplicar em cima e embaixo por 100 para matar essa vírgula. Então, vamos ficar com 1472 dividido, então, por 900. Uma vez 900 dá 900. Para 1472 falta 572. 572 não dá para dividir 900, então coloco uma vírgula e um zero. Agora eu posso cortar esse zero com esse zero. Bom, eu sei que 6 vezes 9 dá 54. Então, 6 vezes 90 dá 540. Para 572, ó, 540. 50, 60, 70 com 2. Então, ficamos 32. 32 não dá para dividir 90, então coloca mais um zero aqui. Eu sei que 4 vezes 9 dá 36. Então, 4 vezes 90 dá 360. Não pode ser 4, aqui só pode ser 3. Então, encontramos um z de 1,63 alguma coisa. Então, encontramos um z de 1,63 alguma coisa. Eu comentei com vocês semana passada. Se você quiser trabalhar com um Z de 1,63, não tem problema. Mas, estatisticamente falando, quem já tem um pouco mais de experiência no mundo dos concursos, por isso que eu falo, pessoal, com o treino vocês acabam desenvolvendo algumas percepções com relação aos valores. Por exemplo, 163 quando se fala em Z, é muito estranho, porque a gente trabalha com Z de 1,64, 1,96, agora 1,63 é meio estranho. Então, mas como 1,64 é um valor meio que batido, você pode trabalhar com 1,63, ou então você pode, como dizem, né? Você pode meter o louco e trabalhar com 1,64, que inclusive a própria FCC fez isso. Ela pagou de doida e no final ela trabalhou com 1,64. Por quê? Porque realmente é estranho 1,63. Não está errado, pode ser, não tem problema nenhum. Mas vamos trabalhar com os valores que já é meio batido aqui na estatística. Bom, então encontramos um Z de 1,64. Agora vamos calcular novamente esse intervalo de confiança, só que agora nós vamos aumentar essa amostra aqui, ó, em 4 vezes. Então vamos lá, pessoal, vamos ficar com, mais uma vez, seguindo essa fórmula. O nosso intervalo de confiança vai ser, então, a média, nós já sabemos que a média é 1,65. Inclusive, a própria banca falou que a média não foi alterada, né? Ó, mantendo, cadê? 4 vezes maior, é que a mesma média, ó, a própria banca já reforçou que a média não foi alterada. Ó, a mesma média amostral. Então, a média continua sendo 1,65, mais ou menos o Z, agora o Z nós já sabemos que é 1,64, que multiplica o nosso desvio padrão, que é igual a 9, sobre a raiz de 4, ó, vamos aumentar em 4 vezes. 4 vezes 64. Bom, então nosso intervalo de confiança vai ser igual a 1,65, mais ou menos 9 que multiplica 1,64. 9 vezes 1,64. 9 vezes 4, 36. Coloco 6 e sobe 3. 9 vezes 6, 9 vezes 6, 54. Com 3, 57. Coloco 7 e sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Então, encontramos 14,76. 12,76. Dividido por raiz de 4 é igual a 2. Raiz de 64 é igual a 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Bom, então ficamos com, vamos lá, nosso intervalo de confiança vai ser 1,65 mais ou menos 14,76 dividido por 16. Multiplicando em cima e embaixo por 100, vamos ficar com 14,76 dividido então por 1.600. Bom, 1.400 não dá para dividir 1.600, então coloca um zero, uma vírgula e um zero aqui. Bom, podemos cortar esse zero com esse zero. Olha que interessante, se fosse 10 vezes 160, daria 1.600. Então não pode ser 10, aqui só pode ser 9. 9 vezes 160. Deixa eu apagar aqui, peraí. Opa, opa, opa. Aqui, 9 vezes 160. Vamos lá. 9 vezes 5 dá 54. Eu coloco 4 e sobe o 5. 9 vezes 1, 9. Com 5, 14. Esse zero que sobrou vai vir para cá.
Então, 9 vezes 160 dá 1.440. Para 1.476, ó, 40, 50, 60, 70, já temos 30. Com 6, falta 36. 36 não dá para dividir 160. Então, coloca mais um zero aqui. Bom, 2 vezes 16 dá 32. Então, 2 vezes 160 dá 320. Para 360, falta 40. 40 não dá para dividir 160. Coloca mais um zero aqui. 3 vezes. Não, 2 vezes 160. 2 vezes 16 dá 32. 2 vezes 160. Peraí. 2 vezes 16 dá 32. Para 360, falta 40. 2 vezes 16 dá 32. Para 40, falta 8. Então aqui vai ficar faltando 80. Bom, pessoal, encontramos 0,922. Cadê? Encontramos aqui um intervalo de confiança que vai ser 1,65 mais ou menos 0,922. Eu vou deixar só 0,92, tudo bem? Bom, observa o seguinte, eu, particularmente, eu sei, eu falei isso agora, eu falei agora há pouco, né, que eu sempre gosto de trabalhar com valor superior, tá? Eu dificilmente eu gosto de fazer subtração entre subtrair e somar, eu acho a soma mais fácil. Mas então, quando eu vou ter que fazer subtrair, eu pego sempre o maior valor. Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar 0,92, né? Então, eu vou ficar com 1,65. Ó, entre somar e subtrair, eu prefiro somar. E vou somar mais 0,92. Então, vamos ficar com 165,92. Perfeito? Poderíamos fazer a subtração também, que daí, no caso, seria 165 menos 0,92. Vou só pegar uma folhinha aqui em branco, só para a gente entender o que está acontecendo. Então, o intervalo de confiança não é nada mais, nada menos que nós temos a nossa média, que é 1,65, e nós encontramos a nossa margem de erro. Nossa margem de erro, observa que foi 0,92. Então, vai ser 165 mais 0,92, e vamos ter 165 menos 0,92. 165 mais 0,92 vai dar 165 e 92. 165 menos 0,92. Vamos lá, 0 menos 2 não dá, pega emprestado. Aqui fica 4, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 2 vai ser igual a 8. 9 menos 9 é igual a 0. Vírgula embaixo de vírgula. 4 menos 0 é igual a 4. 61. Então aqui ficamos com 16408. Calma, que não terminou a conta ainda. O exercício já terminou, mas eu quero trazer mais algumas propriedades, tá? Bom, então observa que ficamos com um intervalo de 164 e 165. 16408 e 16502. Sabemos que o gabarito dessa questão é a alternativa E. Então, antes de prosseguirmos para a próxima questão, entenda que eu tinha esse intervalo de 16366, aí a amostra foi aumentada em 4 vezes. Então, como eu falei, se nós temos mais dados, a tendência ela é diminuir, tudo bem? Então, como nós diminuímos, então observa que esse 16465 é um intervalo menor comparado a esse aqui, ó. Esse aqui tem uma amplitude maior, esse aqui tem uma amplitude menor. Então, isso só confirma o que nós já havíamos conversado desde o início, tá? Que o gabarito dessa questãozinha aqui é a alternativa A. Observa que nós temos algumas alternativas que nós temos um intervalo até pequeno, só que aí ele mexeu na média. E a banca ela foi bem específica, ó. A mesma média amostral. Tudo bem? Então, mais uma vez, isso resolvemos essa questão pela segunda vez, então deu uma atençãozinha a ela. Gabarito, alternativa A. Meus amigos, eu tenho certeza que vocês vão ser aprovados no concurso do ISS Manaus. Pessoal, encarar estatística numa quinta-feira. Não, não é para poucos, não. Realmente é para quem está determinado. Bom, vamos dar continuidade, então. Questão do dia 2023, mas o padrão não importa o ano, tá? O mais importante agora é o padrão FCC. Durante um período de X dias, foi registrado diariamente o número de determinado tipo de ocorrências em um posto de trabalho. O quadro abaixo fornece
as quantidades de dias em que ocorre I, que é igual a 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Se a mediana correspondente é igual a 2,5 e m mais n, ó, ele omitiu o valor de m e um valor de n, é igual a 57, então o valor da moda é igual ao valor da média aritmética multiplicado por. Pessoal, que antes de seguir por esse balaio de gato aqui no final, vamos entender aqui em cima. Ele trouxe uma informação importante. Ele falou que a mediana é 2,5. Então, a mediana está entre 2 e 3, ó. 2,5. Sabendo que a mediana está aqui, então significa que 50% das informações estão ao lado esquerdo e 50% das informações estão ao lado direito. Então, já temos uma informação importante. Então, antes de entendermos, vamos ver qual que é o total desses elementos aqui, ó. Então, observa que 24 mais 6 dá 30. Nós já temos 30. 15 mais 18 é fácil. Você vai fazer 15 mais 15 dá 30, com 3 é 33. Então, ficamos com 33. E ele falou que m mais n juntos é igual a 57. Então, ficamos com 3 mais 7 é igual a 10. Coloca o 0 e sobe 1. Ficamos com 3 mais 3, 5, 11 e 12. Então, esse total aqui é igual a 120 elementos. Perfeito? Perfeito. Sabendo-se que esse total é 120, e ele falou que nós sabemos que a mediana está aqui, então significa que nós temos 60 valores à direita e 60 valores à esquerda. Lembra a mediana, traz a ideia de metade? Então vamos lá. Se eu tenho 24 mais 6 dá 30. 30 mais 30 é igual a 60. Então aqui, ó, isso só confirma que eu tenho 60 valores à direita. E à esquerda, a mesma coisa. 15 mais 18 dá 33. 33 para 60, falta 27. Ó, 27 mais 18 mais 15 vai dar 60. 30 mais 24 mais 6 vai dar 60. 60 mais 60, 120. Perfeito? Perfeito. Bom, agora ele quer o valor da moda. O valor da moda é fácil. Aqui eu tenho x, que é o número de ocorrências, conforme ele falou, e aqui nós temos a nossa frequência, a quantidade que essas ocorrências acontecem. E aqui você precisa buscar a maior quantidade. A maior quantidade aqui é o 30. Cuidado, o 30 não é a moda. O 30 é o número 3. Por quê? Porque o 3 aparece 30 vezes. Então, o 3 é o valor que mais aparece. Então, já sabemos que a moda é igual a 3. Só que, além da moda, essa bonitinha aqui pediu a média aritmética. Como que se calcula a média, professor? A média, nós vamos ter o somatório de x, que multiplica a frequência, ó, x que multiplica a frequência, dividido pelo total de elementos. O total de elementos, nós já calculamos, isso aqui é igual a 120. Precisamos, então, de x, do somatório de x que multiplica a frequência. Bom, eu sempre recomendo que vocês utilizem o espaço da própria banca, tá? Porque nem sempre a FCC disponibiliza tanto espaço assim para a gente poder trabalhar. Então, se eu tenho x, eu tenho f, eu vou usar esse espaço aqui, ó. 0 que multiplica qualquer coisa é 0. 1 que multiplica 18 é igual a 18. 2 vezes 27, você vai fazer aqui 2 vezes 27. 2 vezes 7, ou melhor, eu faço direto. 2 vezes 7, 14. Coloco o 4 que sobe 1. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 3 vezes 30 é igual a 90. 4 vezes 4, 16. Coloco 6 e sobe 1. 4 vezes 2, 8. Com 1, 9. 5 vezes 6 é igual a 30. Por que você está colocando um sinalzinho de mais? Você pensa que eu não estou vendo, professor? Estou vendo. Estou colocando um sinalzinho de mais porque ele quer o somatório. Então, o somatório, vamos somar todos esses valores aqui. Perfeito? Bom, então ficamos com o seguinte. Vamos lá, peraí. Deixa eu apagar aqui. Então, vamos ficar com 18, ó, 18 mais 54 mais 90 mais 96 mais 30. Então vamos lá. 4 mais 6 dá 10. 10 mais 8 vai dar 18. Coloco 8 e sobe 1. Vou ficar com 5, com 6, com 9, 15, 16, 25 e 28. Então ficamos com 288. 288 dividido por 120. Deixa eu apagar.
até para não ficar toda hora pagando, eu já vou pegar uma folha em branco. 288 dividido por 288 dividido por 120. Eu sei que 2 vezes 120 dá 240. Para 288 falta 48. 48 não dá para dividir 120. Então, coloco uma vírgula e um zero. Corta esse zero com esse zero. Eu sei que 4 vezes 12 dá 48. Para 48, zero. Então, encontramos uma média igual a 2,4. Média igual a 2,4. Perfeito? Temos a média, temos a moda. Agora vamos voltar para aquele balaio de gato, né? Que ele quer o seguinte: ele quer o valor da média. Vamos realmente escrever o que ele quer. Ele quer o valor da média, ó, ou melhor, então o valor da moda, melhor, vamos pegar desde o começo. Então o valor da moda é igual à média aritmética multiplicada por x, né? A gente não sabe o valor de x. Então, a moda é igual a 3. Isso aqui, então, é igual à nossa média, que é 2,4, que multiplica x. Vamos fazer o seguinte: esse 3 vai ficar quietinho na dele, esse 2,4 que está multiplicando x vai passar para o outro lado do sinal dividindo. Então, isso aqui é igual a x. Multiplicando em cima e embaixo por 10, vamos ficar com 30 dividido por 24. 30 dividido por 24. Uma vez 24 dá 24. Para 30 falta 6. 6 não dá para dividir 24. Então, coloca uma vírgula e um zero. 2 vezes 24 dá 48. Para 60 falta 12. 12 não dá para dividir 24. Então, coloca mais um zero aqui. 5 vezes 24 dá 120. Para 120, zero. Então, encontramos o valor de x, que é 1,25. Então, 1,25 é o que está expresso na alternativa C. C de que eu tenho certeza que a vaga é sua. A própria FCC já está falando, ó, C, de certeza, essa vaga é sua, não tem saída, tá? Pode já comemorar, porque se Deus quiser, estamos aqui na torcida rumo ao ISS Manaus e você vai fazer parte da equipe. Então, estamos nos empenhando para que isso seja possível. Então, vamos dar continuidade. Vamos lá. Padrão FCC, né? Questãozinha 2023, mas o importante é sabermos que a banca é FCC. Em determinada empresa, a população P1 é formada pelos salários de 100 empregados, sendo que a média salarial é igual a 5 salários mínimos. E o desvio padrão é igual a 0,5. Sabe-se que 20 empregados ganhando cada um 5 salários sai da empresa formando uma nova população P2, com 80 empregados restantes. É correto afirmar que, bom, pessoal, observa que eu tenho o valor médio, coeficiente de variação, desvio padrão, soma dos quadrados dos elementos e variância. O que que nós temos em comum aqui? Nós temos a variância. Por que a variância nós temos em comum? Porque quando você for calcular o coeficiente de variação, você vai precisar da variância, né? Você vai precisar do desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, ó, desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Aqui você tem a média. Quando você vai calcular a variância, você obrigatoriamente tem que passar pela média. E aqui nós temos a soma dos quadrados. Quando nós vamos calcular a média, quando vamos calcular a variância, nós vamos passar pela soma dos quadrados. Então, todas as alternativas aqui estão interligadas. Então, isso aqui a FCC meio que facilitou para a gente. Bom, então vamos ficar com o seguinte, vamos lá. Primeiramente, ele falou que a população número 1 é formada por 100 empregados, 100 empregados, e a média salarial é igual a 5. A média salarial é igual a 5. E o desvio padrão é igual a 0,5. Perfeito? Se o desvio padrão é 0,5 e ele trouxe a variância, se você pegar 0,5 e elevar ao quadrado, ó, sigma elevado ao quadrado, se tornou a variância. 0,5 ao quadrado vai ser igual a 0,25. Depois, ele veio para uma outra situação, a qual ele chamou de P2. Então, P2 é o seguinte: P2 nós vamos ter 100 menos os 20 funcionários que saíram. Então, nós temos uma quantidade de N igual a 80. Perfeito? Perfeito. Cada um desses salários recebia uma média de 0,5.
Ó, ou melhor, cada um desses salários recebia 5 salários mínimos. Então, nós temos aqui média igual a 5. Observa o seguinte, que vamos ter 20 que multiplica essa média. Essa média aqui ser igual a 5, isso aqui já deu para a gente uma dica muito boa. Por quê? O que que é O que que é a variância? O que que é o desvio padrão? Uma medida de dispersão. Então, se todo mundo saiu ganhando 5, ó, se todo mundo saiu ganhando 5, significa que a nossa variância e o nosso desvio padrão, ele não foi alterado. Então, pelo fato de a FCC ter colocado a média 5 coincidindo com essa aqui, significa então que a nossa variância, mais uma vez, variância e desvio padrão não foi alterado. Então, isso aqui já é uma dica muito excelente, né? Muito boa. Isso aqui já é excelente essa dica. Bom, pessoal, calcular o desvio padrão, nós vamos ter que seguir pela variância. Então, vamos pedir ajuda para ela. Então, a fórmula da variância, nós temos duas maneiras, a média dos quadrados menos o quadrado da média. Professor, qual dessa fórmula eu vou utilizar? Você vai utilizar a fórmula que ele já deu aqui, ó, já deu uma dica nas alternativas. Soma dos quadrados. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, o somatório dos desvios em relação à média, ó, o somatório dos desvios em relação à média, elevado ao quadrado, dividido então pela quantidade de elementos, perfeito? Então a nossa variância vai ser então o somatório dos desvios, né, dos desvios em relação à média. Qual é a média aqui? A média é igual a 5 elevado ao quadrado, dividido então por N, são quantos elementos? São 100 elementos. Olha que interessante. Eu acabei meio que esquecendo que a variância de P1 nós já temos, ó. A variância de P1 é 0,25. Então você já pode colocar aqui, ó. 0,25. Por quê? Esse 100 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado do sinal multiplicando. Então, 100 que multiplica 0,25, essa conta é fácil, vai ser igual a 25. 25, então, é igual ao somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado. Perfeito? Perfeito. Agora, vamos partir lá para a população número 2. A população número 2, mais uma vez, nós vamos ter a variância, que é igual ao somatório dos desvios em relação à média elevado ao quadrado, dividido pela quantidade de elementos. Essa aqui é a população de P2. Então, a variância de P2 vai ser igual ao somatório dos desvios em relação à média. Observa que a média nós já sabemos que é 5. Ó, a média é igual a 5. Então, vamos ficar com o somatório do desvio em relação a 5, né? Elevado ao quadrado, só que cuidado com esse n, porque esse n agora já não é mais 100, agora é 80. Perfeito? Bom, então a nossa variância, olha que interessante, olha que interessante. Somatório dos desvios em relação à média, que é 5 elevado ao quadrado, essa informação aqui, se você observar essa fórmula, deixa eu só arrumar aqui porque ficou meio, né, tumultuado. Se você observar essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui, nós já temos essa fórmula. Ó, essa fórmula aqui, se vocês observar, ó, a fórmula aqui, ó. E eu sei que esse valor aqui é igual a 25. Então, isso só confirma o que nós já havíamos percebido no início, que o nosso desvio padrão e a nossa variância, ela não vai ser alterada, porque a média continua sendo a mesma. Então, não houve dispersão, não houve desvio. Então, acabamos de confirmar matematicamente que a nossa tese, a nossa loucura inicial fazia sentido. Professor, isso aqui é loucura da sua cabeça. Não, não é loucura da minha cabeça. Porque se você não conseguiu perceber, é que sua base ainda está fraca. Nós temos propriedades, os meus alunos entendem que eu passo as propriedades, passo aquelas tabelinhas. A variância multiplicada por uma constante é alterada pelo quadrado da constante. Média, mola e mediana não são afetadas por soma e subtração. Então eu passo essas propriedades. Então aqui nós pegamos aquelas propriedades e estamos trazendo ela para dentro do contexto. Ela é importante, a gente observou que ela ajuda, nesse caso aqui, ela ajuda. Mas aqui, matematicamente falando, mesmo se eu não soubesse daquelas propriedades, a gente conseguiria resolver. Mas quem entende as propriedades, fica um pouco mais fácil de compreender que se todos os valores é igual a 5, a dispersão foi igual a zero, tá? Então não houve dispersão. Então,
A variância, dando sequência aqui, a variância de P2, ó, a variância de P2, ó, vai ser a própria variância. Então, a variância aqui é igual a 25 dividido por 80. Será que tem alguma questão, alguma alternativa que fala sobre a variância? Tem, ó, a variância de P2. Bom, só que ele trouxe 5 sobre 16 e nós encontramos 25 por 80. O que que nós podemos fazer aqui, ó? 25 dividido por 5 é igual a 5. 80 dividido por 5 é igual a 16. Então a FCC ela deu uma dificultadinha ao simplificar, mas não tem problema, que ela dificulta para quem não estuda. Nós que estamos estudando, nós já temos certeza que realmente simplificar faz parte do game. Então, se a gente não entende se a gente não tem familiaridade com simplificações, esse é o momento para nós treinarmos, né? Porque isso aqui aparece bastante, principalmente questões de probabilidade, tá? Então, simplificar faz parte do jogo. Bom, então a gente consegue perceber que o gabarito dessa questão aqui, de fato, é a alternativa E. A variância de P2 é igual a 5 sobre 16. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então já resolvemos uma, duas e três. Vamos dar continuidade. Vamos lá. Deixa eu só ver se está gravando. Seguimos, vamos seguir. Segundo uma pesquisa realizada em determinada cidade, o candidato X tem 40% de preferência dos eleitores da cidade, escolhendo-se aleatoriamente com reposição três eleitores desta cidade, a probabilidade de que entre esses três eleitores, mais que um tenha a preferência por X é de uma questãozinha clássica sobre binomial. Tá? Então, normalmente a banca não fala que refere-se à distribuição binomial, só que os elementos falam, então a banca não fala, mas os elementos denunciados acabam falando. Pelo seguinte, distribuição binomial, nós vamos ter NK, a K, que multiplica P, calma, eu sei que tem que levar, mas calma, que multiplica P, que multiplica Q. Como que eu vou fazer para perceber que é uma binomial? Primeiramente, ele trouxe N. Quem é N aqui? É a quantidade de eleitores. Ele quer K probabilidade. Quem é K probabilidade? Ó, mais do que um eleitor. Ó, mais do que um. Quem é P? P é a nossa proporção, ó, 40%. E o Q? O Q realmente ele não vai falar. Por quê? Se P é 40%, o Q é o complemento que falta para chegar no 1 ou 100%, tudo bem? Então, o Q realmente, dificilmente as bancas costumam informar. Então, vamos ficar com o seguinte, vamos lá. Ficamos com essa fórmula. Então, nós temos combinação de NKK, que multiplica P elevado a K, que multiplica Q elevado a N menos K. Cuidado com os conectivos, estatística, matemática, raciocínio lógico. O conectivo E, ele vai trazer a ideia de multiplicação. O conectivo OU vai trazer a ideia de soma. Por que você está falando isso? Por quê? Porque ele falou que é mais que um. Então, se nós temos três eleitores mais que um, nós vamos ficar com um, vamos ficar com dois e com três, ó. Dois é mais que um e três é mais que um. Um não pode ser, porque um é igual a um. E ele quer mais que um. Tudo bem? Então vamos seguir lá, vamos seguir, vamos calcular duas vezes essa binomial aqui. Então a probabilidade de x ser igual a 2 vai ser então, nós temos três elementos, combinação de 3, 2 a 2, que multiplica P, que é 0,4, elevado K, que multiplica Q elevado a N menos K. 3 menos 2 é igual a 1. E esse K aqui é igual a 2, ó. Igual a 2. Combinação de 3, 2 a 2. Toda vez que você tiver uma combinação onde você tem uma escadinha, 2, 3, poderia ser 9, 10, 12 e 13, você sempre considera o valor de cima. Então, combinação de 3, 2 a 2 é o próprio 3. 0,4 ao quadrado, você vai fazer 4 ao quadrado é igual a 16. Duas casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, duas casas. Bom, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, então ficamos com 0,6. Fazendo esse cálculo, nós vamos ficar com 0,16, que multiplica 0,6. 6 vezes 6 dá 36, 6 vezes 6 dá 36, coloco 6 e sobe 1. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. São três casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, três casas.
Encontramos 0,96. 0,96 vezes 3. 3 vezes 6 dá 18, coloco 8, sobe 1. 3 vezes 3, 27, com 1, 28. São 3 casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, 3 casas. Então, ficamos com 0,288. Esse 0,288, ele já dá uma informação importante, que qualquer alternativa abaixo, igual ou abaixo a 28,8 vai estar errado. Então, isso a gente já faz a gente concluir, eliminar a alternativa A e faz a gente eliminar também a alternativa C. Então, ficamos em dúvida entre a B, a D e a E. Professor, como que você chegou nessa linha de raciocínio? Pelo seguinte, eu vou somar, eu calculo a probabilidade de x ser igual a 2. Só que eu vou somar com a probabilidade de x igual a 3. Então, se eu vou pegar um valor e vou somar, nunca pode ser igual e também nunca pode ser menor, tá? Então, aqui só fizemos essa analogia por causa dessa soma aqui, ó. Tá? Então, vamos calcular agora a probabilidade de x ser igual a 3. Mais uma vez, vamos ter combinação de 3, 3 a 3, ó, seguindo a fórmula. Q multiplica P elevado a K, Q multiplica Q elevado a N menos K. Ó, N menos K, 3 menos 3 é igual a 0. Todo número combinado com ele mesmo é igual a 1. Q multiplica 0,4 elevado a 3 ao cubo. Observa que nós já fizemos 0,4 ao quadrado, 0,4 ao quadrado, deu 0,16. Então, vamos pegar esse 0,16 aqui e vamos multiplicar mais uma vez por 0,4, que daí vai se tornar o cubo. 4 vezes 6 dá 24, coloco o 4 e sobe 2. 4 vezes 1, 4, com 2, 6. São 3 casas depois da vírgula, da direita para a esquerda, 3 casas. Então, encontramos 0,064, que multiplica todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, 1 vezes 1 é 1. 1 que multiplica 0,064 é o próprio 0,064. Bom, mais uma vez, lembra que eu falei para vocês que ele quer mais do que 3. Então, se é mais do que 3, nós vamos ter que fazer assim. Vamos trabalhar assim. Nós vamos pegar a probabilidade de x ser igual a 2 mais a probabilidade de x ser igual a 3. Então, vamos ficar com 0,288 mais 0,064. Então, 0,288 mais, quanto que eu falei? 0,064. 0,064. Então, ficamos com 8 mais 4 dá 12, coloco 2 e sobe 1. Vamos ficar com 8 mais 1, 9, com 6, 15, coloco 5 e sobe 1. 2 mais 1, 3, vírgula embaixo de vírgula e 0. Então, encontramos 0,352. 0,352, ou se multiplicarmos por 100, vamos ficar com 35,2%. 35,2% é o que está expresso, então, na alternativa E. E a pergunta que não quer calar: gostaram do que vimos até aqui? Professor, gostei, quero me aprofundar. O que que eu faço? Aí é fácil. Aí você vai acessar o link que está aqui na descrição do vídeo. Você vai cair no nosso site, né? Você vai acessar o nosso site. Acessando o nosso site aqui, a gente observa que temos cursos para diversos concursos. Dentre ele, o nosso filé mignon, né? Nosso ISS Manaus. Clicou em ISS Manaus. Essa aqui é a nossa página de vendas. E aqui é o valor absurdamente caro ou barato? O que vocês acham, pessoal? R$ 300 está caro ou está barato? Bom, pessoal, R$ 300, ou você pode parcelar em 12 vezes de R$ 31,03. Não sei se você tem moto, se você tem carro, independente se você tem moto e tem carro, coloca R$ 31 aí de combustível no seu veículo, quer ver o quanto que você anda. Pessoal, R$ 31, infelizmente, infelizmente assim, né? Falando, sinceramente falando, é um valor muito irrisório pelo tanto de coisas que eu vou entregar. Então, o que que eu vou entregar para vocês? Eu vou entregar acesso imediato. Comprou, pagou, estudou. Então, você já começa a estudar agora mesmo. Aulas em vídeos. Professor, eu não tenho tempo para assistir aulas em vídeos, então eu parte para o PDF. Então, você tem aulas em vídeo, aulas em PDF, simulados focado na banca FCC, plantão de dúvidas diretamente comigo e o mais importante, curso totalmente atualizado.
Isso aqui é o que eu posso fazer para ajudar vocês nessa preparação para o ISS Manaus. Bom, parou por aqui? Não, daqui a pouquinho, nós já vamos dar continuidade agora, só que 8h30 nós vamos entrar aqui no YouTube para falar, para atacarmos as questões de matemática financeira e estatística para o Cefaz DF. Professor, eu devo assistir essa aula? Eu não sei, para ser bem sincero com vocês, a Sebrasp ela tem uma pegada um pouco diferente da FCC, tá? Mas se você quiser treinar, continuar treinando com estatística, eu acho que vale a pena. Agora, se seu foco mesmo for somente o ISS Manaus, aí eu sugiro você adquirir o nosso curso para você realmente ter um treinamento mais aprofundado, ou então aguardar. Na próxima segunda-feira eu vou gravar um vídeo para a Cefaz Ceará. Então nós vamos atacar a Cefaz Ceará, que é a banca FCC. Então vocês já conseguem treinar com questões da Cefaz Ceará. E também na próxima quinta-feira, às 7 horas, continuarmos aqui com as questões da FCC. Tudo bem? Então nós temos algumas opções aí para vocês continuar estudando. Agora, se você adquirir o meu curso, não. Adquirir o meu curso, paga o YouTube e foca somente dentro dos conteúdos que estão lá dentro da plataforma. Tá? Tudo bem? Pessoal, então pagamos por aqui, ó. Beijão no coração e até a próxima.